Ah, tá. Agora sim. Irmãos, dando continuidade, então falando aí sobre alguns mandamentos da lei, como eu falei, são 613, eu não vou ficar aqui, senão a gente vai ficar a noite inteira falando de todos os mandamentos, né? Mas alguns mais conhecidos, tem a questão do sábado, a questão da idolatria, a questão do comer sangue. O judeu também era proibido de comer sangue. Nós, nós vimos isso no começo da dispensação do governo humano. Para Israel era lei, tá? O judeu não podia comer sangue, não podia comer o chouriço, o sarapatel, qualquer coisa. Era uma dieta bem regrada, tá? Tinha a questão também do animal puro, do impuro. O porco, por exemplo, é um animal impuro. O judeu até hoje não come carne de porco. O coelho, o morcego. Tem lugar na China, lá, em outros países da Ásia, que comem morcego, tá? O judeu não pode comer morcego. Então tinha a dieta judaica lá em Levítico 11 sobre o que eles deveriam e não deveriam comer. A lei da circuncisão é tanto que o Senhor Jesus, como ele nasceu debaixo da lei, ele era judeu, com 8 dias de vida, o Senhor Jesus foi circuncidado. Os pais levaram ele no templo com 8 dias. Então o Senhor Jesus fez aquela operação no órgão, tá? No seu órgão genital. Porque a lei de Moisés dizia: todo macho será circuncidado. E o Senhor Jesus era macho, então ele foi levado no templo e circuncidaram ele. Tinha a lei do adultério contra casamento misto, tá? O judeu não podia casar com uma egípcia, com uma babilônica, com uma síria. O judeu tinha que casar com judia. Isso foi um problema também na nação de Israel, porque o judeu começou a casar, o judeu queria casar com outras mulheres de outras nações. E esse é um dos motivos da queda de Salomão. Salomão casou ali com várias mulheres de várias nações, e foi um problema para ele, porque cada mulher trazia o seu Deus. Então, Salomão, de certa forma, acabou se corrompendo, tá? Isso aí foi um problema para a nação de Israel. E hoje a igreja pode aplicar esse princípio. O ideal é que o crente case com o crente. E se é um crente maduro, o ideal é que ele case com uma crente madura, tá? Aí se é um crente carnal, que case com uma crente carnal também, porque os dois vão se entender, né? Porque um crente carnal com um crente espiritual vai dar problema também. Então, nessa questão do casamento, tem que ter muito discernimento, porque casamento é coisa séria. E como os cristãos não estão levando a coisa a sério, está tendo muito divórcio entre crentes, tá? E isso é um problema até entre pastores, porque estão casando errado. A gente não tem muitos detalhes para a igreja em relação a isso, mas por aplicação, se aplicar o que Deus ensinou para Israel, a igreja praticar, no sentido de aplicar o princípio, vai dar certo, tá? Mas hoje também é outra coisa que já não estão falando tanto, então se não fala, o crente vai cometer esse erro. O que mais? A questão da monogamia. Deus não assina embaixo a poligamia, tá? E a questão dos dízimos, o lugar da questão o local da adoração, os sacrifícios ali tinham que ser feitos para Deus. Então Deus deu os mandamentos, tanto no ministério de profecia, no ministério de sacerdócio e também no ministério de governo. No ministério de profecia, Israel tinha que ouvir a palavra, é tanto que o texto mais sagrado no judaísmo é o Shema. Ouve Israel. Então o judeu tinha que ouvir e praticar a palavra. No ministério de sacerdócio, cultuar a Deus através de sacrifícios. E no ministério de governo, exercer ali a mordomia debaixo da lei até a vinda do Senhor Jesus, honrando e glorificando a Deus. Só que Israel falhou também nos três ministérios: no ministério de profecia, no ministério de sacerdócio e também no ministério de governo. Não ouviu a palavra como deveria ouvir, se rebelou contra Deus, rejeitou o governo de Deus e passou a cultuar outros deuses, caiu na idolatria. E como eu tenho falado para os irmãos, tudo começa no ministério da palavra. Rejeitou a palavra, a adoração é corrompida e, consequentemente, o ministério de governo é
corrompido também, é afetado. Então Israel falhou na palavra, passou a adorar outros deuses, a adoração foi corrompida e perdeu a autoridade para ser a agência missionária de Deus, continuar sendo a agência missionária de Deus, exercendo esse papel de suma importância. E aí, como nas dispensações anteriores, veio também o juízo de Deus sobre Israel. Qual foi o juízo? Israel foi disperso por todas as nações. Aí houve a dispersão. Como eu falei, aquela terra que eu mencionei na dispensação passada, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, aquela terra está em nome de Israel. Como eu falei, eu tenho uma casa no interior de São Paulo, a escritura está no meu nome. Aquela casa me pertence a mim, a minha esposa, a minha família, tá? Está no meu nome. Se alguém invadir lá, não é porque a pessoa invadiu que a casa pertence à pessoa. A casa está no meu nome. Então, aquela terra de Israel pertence a Israel, está em nome de Israel. Só que a permanência de Israel na terra ia depender da fidelidade a Deus. Porque lá em Deuteronômio, inclusive na outra dispensação, eu falei da questão da aliança. Tinha coisa que era incondicional e tinha coisa que era condicional. Por exemplo, a existência de Israel é incondicional, não depende de Israel. Depende única e exclusivamente de Deus. Agora, as bênçãos de Deus para Israel, aí depende de Israel, da fidelidade de Israel a Deus. Uma delas era a permanência na terra. Deus falou: se vocês forem obedientes, crentes, fiéis, vocês vão permanecer na terra, eu vou mandar chuva no tempo certo, vocês vão plantar, vocês vão colher, não vai ter doença, não vai ter guerra, vocês vão viver em paz, vocês serão prósperos. Do contrário, eu vou mandar praga, vai consumir a plantação de vocês, vocês ficarão doentes, vai ter morte, vou levantar nações para punir vocês e vou espalhar vocês pelo mundo inteiro. E essa dispersão começou em 70 depois de Cristo, depois que os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo, enfim. Então os judeus foram espalhados. Na verdade, houve várias dispersões. Por isso que tem judeu hoje nos Estados Unidos, teve judeus em vários países árabes, judeu no Marrocos, no Irã, na Síria, no Líbano e tantos outros países. Hoje tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu na Argentina, enfim, em várias partes do mundo. Por quê? Porque Deus os espalhou sobre toda a terra. Só que Deus também havia prometido que um dia ele ia trazer o judeu de volta. Porque Deus ia acertar as contas com o judeu lá na sua terra. Então Deus tem feito isso. O judeu tem retornado para Israel. Ainda mais por conta do antissemitismo na Europa. O judeu que vivia na França está saindo de lá, da Alemanha e de outras partes da Europa, inclusive aqui no Brasil. O judeu está sendo muito perseguido aqui também. Aqui no Brasil, mais de 1000% aumentou o antissemitismo, que é essa hostilidade contra o judeu. Pode ser uma hostilidade verbal ou até física. Então, este é o juízo sobre a dispensação da lei. O judeu foi espalhado por todas as nações e por todas as outras terras. Então, assim a gente encerra a dispensação da lei e ela encerra com a morte do Senhor Jesus na cruz, tá? Deixa eu ver se eu pego um texto aqui para a gente entender melhor essa questão. Lá em Romanos, fala Romanos 10. Deixa eu pegar aqui, Ana. Deixa eu pegar o versículo. Romanos 10:4. Paulo fala assim, ó, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E como eu falei lá em Hebreus também, a nova aliança começa com a morte do Senhor Jesus na cruz. E lá na introdução, na nossa primeira aula, um dos pontos que eu falei para os irmãos, para a gente ter uma boa interpretação bíblica, para a gente saber em qual dispensação nós estamos.
É eu entender que da cruz para trás, Antigo Testamento, da cruz para frente, Novo Testamento, baseado em Hebreus capítulo 9, que o testamento só tem validade quando o testador morre. Então, quando Cristo morreu na cruz, terminou ali a primeira aliança e é firmada a nova aliança, que foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Dentro da dispensação da lei? Tudo certinho? Então tá bom. Então vamos entrar na outra dispensação. Eu tenho aí 56 minutos para falar de um assunto que leva um ano também para a gente aprender. É, na verdade, toda a vida, né? Para a gente entender aí o propósito de Deus para a Igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá. A dispensação da igreja. Como eu falei, Deus havia dado 7 festas para Israel. E ali, em uma determinada festa, quando os judeus estavam comemorando em Jerusalém, na festa de Pentecostes, ali é formada a igreja do Senhor Jesus. Então, eu vou dar o significado do nome, vou dar uma introdução e vamos ver também as leis foram dadas para a igreja e como Israel falhou, infelizmente, a igreja também está falhando. A igreja está falhando no ministério da palavra e, consequentemente, a adoração também está sendo corrompida, o ministério de sacerdócio. A igreja não tem ministério de governo, tá? A igreja não governa uma nação, um país. A igreja não tem a responsabilidade de governar o mundo. Então, o crente não tem essa responsabilidade. Ah, eu preciso colocar um crente lá no Congresso para mudar o Brasil, entendeu? Ou se a gente tem o Brasil aí nas organizações mundiais para ver se muda o mundo também. Se coloca um crente lá, né? Então, a igreja não tem esse ministério. O ministério da igreja é outro, tá? O governo da igreja é outro. Cada igreja, ela vai governar ali como é que fala? A própria igreja e a vida do crente. Agora, eu posso governar a minha própria vida, governar a minha casa, a minha família, tanto que Paulo fala sobre isso, né? Quem não sabe governar a sua própria casa não vai governar em relação ao pastor ou o diácono. Então, para ser um pastor, ele tem que saber administrar bem a sua própria casa, porque se não administra bem a própria casa, como é que vai administrar a igreja de Deus? Então, a gente aplica nesse sentido para o governo eclesiástico, não um governo, como é que fala? Um governo humano, né? Como um país, como uma nação. Então, vamos lá, o significado do nome. Este é o tempo da formação e carreira daquele novo grupo de pessoas. Então a gente vai ver que há uma diferença gritante, tá? Da mordomia de Israel para a mordomia da igreja. Totalmente diferente. Como a gente tem visto aí ao longo do estudo. A da inocência, da consciência do governo humano, da promessa, da lei e agora da igreja. Então este é o tempo da formação e carreira daquele novo grupo de pessoas formado pelo ministério do Espírito Santo. Este grupo é chamado igreja, que vem do grego eclésia, que significa os chamados para fora. A palavra eclésia tem 2 significados. Ek, para fora, clésia, chamados. Então, chamados para fora. Ou seja, do mundo e do pecado. Separados para Deus, que é um organismo vivo. Corpo de Cristo, formado por judeus e gentios salvos de todas as nações. Então, uma questão importante aqui, o que que é a igreja? É a união do judeu e do gentio em um corpo só. Algo que não acontecia na dispensação da lei. Tá? Tinha o templo, anteriormente tinha o tabernáculo, mas vamos pegar o templo aqui. Se o gentio quisesse adorar o Deus de Israel, vamos supor que o Brasil já existisse naquela época. Ah, sou brasileiro, quero adorar o Deus de Israel. Como é que eu faço? Tinha todo um procedimento. E se o brasileiro quisesse ir no templo, ele não podia cultuar a Deus junto com o judeu. Tinha o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. Então, o brasileiro, o americano, o japonês,
Podia ser o cara mais rico do mundo. Se ele não fosse judeu, ele tinha que ficar no pátio dos gentios. Segundo a tradição, isso não está na Bíblia, tá? No muro que dividia os gentios dos judeus, tinha uma placa dizendo que se o gentio pulasse o muro para cultuar a Deus junto com o judeu, ele tinha que ser apedrejado até a morte, tá? Então, tinha essa informação aí. Então, havia uma separação entre o gentio e o judeu. Hoje, no período da igreja, é diferente. Não existe templo. Hoje, lá em Israel, não tem templo. Eu já fui 2 vezes em Israel. Em Jerusalém, várias vezes. Eu ia em Jerusalém todo dia, praticamente. Não existe um templo judaico. Então, hoje, o judeu, ele cultua a Deus, né, dentro da perspectiva dele, na sinagoga. Mas não existe um templo judaico. Lá existe o Instituto do Templo, em Jerusalém, que eles querem reconstruir o templo. Mas hoje não existe templo lá, tá? Então, como que todo mundo cultua a Deus hoje? O Deus verdadeiro, né? Tem que cultuar através de Cristo, em Cristo Jesus. Então, não tem um espaço físico fixo, né? Determinado. Tanto que o Senhor Jesus falou para a mulher samaritana que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Nem em Samaria, nem em Jerusalém. O Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Independente do dia, independente do local. Então, o que é a igreja? É a união do judeu e do gentio em um corpo só, adorando a Deus através de Cristo Jesus. E Paulo fez uma alusão em relação a isso aí, lá em Efésios, capítulo 2. Vamos dar um pulinho lá? Efésios 2, 13 e 14. E essa é uma definição que eu pouco ouço dos pastores falando em relação à igreja. Até porque ficou uma coisa muito na nossa mente que igreja é o espaço físico, né? Mas, na verdade, igrejas são pessoas. Cristo vem buscar pessoas. O local que eu frequento aqui, o Templo Batista em Vila São José, o prédio, quando a igreja verdadeira for arrebatada, vai ficar aqui, entendeu? O bloco, o cimento, a ferragem vai ficar tudo aqui. E aqueles que são só igrejeiros também, que nunca nasceram de novo. Porque não é porque a pessoa frequenta ali aquele espaço físico, tem até carteirinha de membro, disse, né, que aceitou Cristo, mas nunca nasceu de novo, nunca se converteu realmente, nunca passou pelo processo da regeneração, do novo nascimento, vai ficar aqui. E aí vai aceitar a mensagem do anticristo, entendeu? Vai se contextualizar aí com esse mundo apóstata. Então, olha aqui, Efésios 2, 13 e 14. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, se referindo aos gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, se referindo a Cristo, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um povo só. E derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, o que que Paulo tinha em mente quando ele estava falando a parede aqui? Era aquele muro que dividia o gentio do judeu no templo judaico. Então, Cristo veio, tirou essa parede. Então, agora o gentio e o judeu podem cultuar a Deus em Cristo Jesus sem divisão nenhuma, tá? Então, o judeu e o gentio se tornou um povo só. Então, aos olhos de Deus, o brasileiro aceita Cristo, ele pertence à igreja. O judeu que aceita Cristo, ele pertence à igreja. O japonês pertence à igreja, o chinês, o coreano, enfim, e por aí vai, tá? E aí no 15 ele até fala: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, aquela divisão que havia entre judeus e gentios, em Cristo Jesus, no período da igreja, não existe mais. É porque não existe templo, não existe um lugar fixo de adoração. Continuando aqui, a igreja tem duplo significado no Novo Testamento.
O primeiro refere-se àqueles que são chamados para fora dentre as nações, judeus e gentios, que é o ajuntamento dos salvos. E olha que interessante isso aqui. Então, além de ser a união do judeu e do gentio em um corpo só, podemos dizer que a igreja é o ajuntamento dos salvos. Eu lembro que eu estava naquele ministério Portas Abertas, eu fui num café, eu participei de uns 3 cafés com eles, e era bom que sempre tinha alguém de fora dando testemunho. Eu lembro de um pastor das Filipinas. É outro contexto, é outra situação. Nós brasileiros não sabemos o que é uma perseguição religiosa, perseguição física. O Brasil aqui é uma maravilha. A gente tem uma liberdade tremenda aí para pregar o evangelho em praça pública, né? Ter um espaço físico ali, com porta aberta, cantar, ler a Bíblia, pregar a palavra, enfim. A gente não tem ideia do que é uma perseguição religiosa, uma perseguição física. Aí esse pastor das Filipinas, ele deu testemunho que lá eles não têm liberdade de culto. Então, para eles cultuarem a Deus, o que que eles fizeram? Eles fizeram uma programação, teve um acampamento, acampamento não, foi um piquenique num parque, e do local que eles saíram até o piquenique, eu não lembro a distância, mas era longe, tá? Eles tiveram que pegar um ônibus fretado, então eles fizeram o culto a Deus dentro do ônibus, no trajeto, enquanto eles estavam na rodovia, porque onde eles estavam, eles não podiam, e nem onde eles iam fazer o piquenique também poderiam fazer um culto. Então eles aproveitaram, fizeram o culto dentro do ônibus no trajeto, porque não sei se tinha cortina, acho que puderam fechar tudo, né? Enfim. Então foi um culto secreto. Então a igreja estava se reunida onde? Onde que a igreja se reuniu para cultuar a Deus? Dentro do ônibus. Eles não tinham espaço físico, né? Então a gente começa a entender, igrejas são pessoas. É o ajuntamento dos salvos. Onde os salvos estiverem reunidos, ali está a igreja do Senhor Jesus. É que ficou muito fixo na nossa mente, na nossa cabeça. A gente associa a igreja com aquele espaço físico, né? Com aquele prédio com concreto, com tijolo, com ferragens e por aí vai, tá? É tanto que tem uma situação que Paulo fala assim: a igreja que está na tua casa. Ué, mas como é que uma igreja pode estar dentro de uma casa? Porque pessoas que criam em Cristo estavam reunidas numa casa. E por aí vai, tá bom? Então, a gente tem 2 conceitos de igreja aí no caso. A igreja corpo de Cristo, aqueles que foram regenerados, né, o ajuntamento dos salmos. Nesse sentido, a igreja é um organismo. Poderíamos dizer, sei que alguns têm dificuldade em entender isso, né? Mas seria uma igreja organismo vivo, um corpo mais amplo. E Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 12. Quem forma a igreja, né, agrega as pessoas ao corpo de Cristo, é o Espírito Santo diante da fé que a pessoa deposita em Cristo. Lá em 1 Coríntios 12 fala que todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres e por aí vai. Então, na igreja ali, aos olhos de Deus, não há diferença. O segundo refere-se ainda aos que são chamados dentre uma determinada comunidade, a fim de obedecer aos princípios e preceitos de Cristo, na qualidade de um grupo de cristãos. Neste sentido, a igreja é uma organização, uma igreja local, que nós vemos na igreja também. João, por exemplo, lá em Apocalipse, ele mandou o livro de Apocalipse, possivelmente ele fez 7 cópias, uma cópia para cada igreja local. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas locais. Aí a gente vê Paulo também se dirigindo a algumas igrejas. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a gente tem aí aos Romanos e por aí vai, tá? Igreja de Colossos e tantas outras igrejas, tá? Então aí são igrejas locais que são formadas por pessoas que foram regeneradas, que pertencem ao organismo vivo, corpo de Cristo.
que é o ideal, né? Que a igreja seja formada por pessoas salvas e regeneradas. E hoje é um problema porque a gente encontra aí igrejas inclusivas. Inclusive aqui em São Paulo já tem, né? E pessoas estão querendo. E se nós não tomarmos cuidado, nossas igrejas batistas vão entrar também nesse modismo, tá? Igrejas vão admitindo pessoas que nem crentes são, que nem regeneradas são. Aqui em São Paulo mesmo tem um camarada aqui, ele é bem polêmico, eu creio que todos vocês conheçam ele, o Ed Renekiewicz. Ele quer fazer da igreja dele uma igreja inclusiva. Então, o cara lá que é gay, que não se converteu, não nasceu de novo, se ele quiser se membrar à igreja dele, então eles vão permitir a pessoa, mesmo não sendo salva, regenerada, pertencer à igreja, pertencer à comunidade. Eu gostei da frase de um pastor que ele falou recentemente. Ele falou assim: que igreja não é clube para ímpio frequentar. E eu concordo com a fala dele. Igreja é o quê? O corpo de Cristo. E ela, como igreja local, é para admitir pessoas que foram regeneradas e que pertencem ao organismo vivo, corpo de Cristo. E a igreja local ali ela serve para edificação de todos, né? Para que todos cresçam. Inclusive até o texto de Efésios ali, né? Que o pastor Alexandre Maurício perguntou, e o irmão também, o Genildo comentou alguma coisa. Lá na frente fala sobre os dons espirituais que Deus deu a cada um ali, evangelista, pastor e, como é que fala? Doutores e mestres, para quê? Para que haja o aperfeiçoamento dos santos. Eu com o meu dom, o irmão com o teu dom, cada um com o seu dom, um vai abençoando o outro. Então, aquela igreja local que é formada por salvos vai crescendo, mais pessoas vão chegando, se arrependendo dos seus pecados. Mas, na verdade, o ideal é a gente ganhar a pessoa lá fora, trazê-la para dentro quando ela já é salva. O problema é que a gente traz o ímpio para a nossa igreja para ele se converter lá dentro. É um método meio, como é que fala? Agora, lógico, a gente tem ali o prédio, igual a minha aqui. A porta está aberta, o ímpio chegou, igual Paulo fala, né? Olha, faça tudo com ordem e decência. Vocês ficam falando em línguas, aí cada um fica falando um idioma diferente. Vai chegar um indulto aqui e vai dizer que vocês são loucos. Então, faça tudo da melhor maneira possível para que, se o ímpio chegar aqui, ele entenda o que vocês estão fazendo. E, se possível, também conheça a verdade, se arrependa e seja também edificado no sentido de receber uma coisa boa, né? De alguma forma. Mas a igreja em si, o corpo de Cristo, a igreja local, é para o crente. O problema é que a gente quer evangelizar a pessoa dentro da igreja, né? No sentido de ela chegar lá e ouvir o evangelho através do pastor. Mas a mensagem e os estudos são para a edificação da igreja, do próprio crente, tá? Porque hoje está correndo esse problema aí e esse risco, né? A igreja está cheia de ímpio e hoje a gente não pode falar muita coisa, né? Tem que tomar cuidado com tudo que fala e a gente vai se tornando refém dessas pessoas que estão frequentando a nossa igreja. Não, tá vindo fulano de tal aí que ele tem um problema moral, então se eu falar aqui do púlpito, eu vou ofender essa pessoa e ela vai sair da igreja. Então a gente precisa entender primeiro o que que é a igreja, qual é o propósito da igreja também, tá? Então tem esses dois pontos aí, a igreja corpo de Cristo como organismo vivo e também a gente vê isso na igreja, essa questão da igreja local. E a organização deve ser formada por um grupo de pessoas que fazem parte do organismo, como eu falei, corpo de Cristo, com o propósito de obedecer aos princípios e preceitos da palavra para que haja ordem, disciplina e edificação de seus membros para o serviço de Cristo. E é através da igreja local que o missionário é enviado e que a obra de Deus é realizada também, como a gente vê lá em Atos capítulo 13. Aquela igreja de Antioquia, dali o apóstolo Paulo foi enviado. Então, a igreja local é de suma importância, porque é ali que a gente, é através dela que a gente faz a obra do Senhor. Essa dispensação, ela recebe outros nomes, mas eu prefiro usar dispensação da igreja. Alguns falam
chamam a dispensação do Espírito Santo ou dispensação da graça. Só que se eu falo que é a dispensação do Espírito Santo, dá a entender que nas outras não houve ação do Espírito Santo. E se eu falo dispensação da graça, dá a entender que nas outras não houve graça. Mas a graça de Deus é manifestada de Gênesis a Apocalipse, ok? E a ação do Espírito Santo também. Poderíamos dizer que a gente está no ápice agora, né, da graça de Deus, mas sempre houve graça. Com Adão e Eva houve graça, ou não houve graça? Sim, houve. Deus poderia ter executado os dois e ter criado duas personagens novamente, né? Mas Deus foi gracioso, preservou os dois. Deus foi muito gracioso com Israel também no Antigo Testamento. E por aí vai, tá bom? Então, acho que dispensação da igreja é um termo mais adequado. Não que os outros não estejam corretos, tá? Eu, particularmente, prefiro usar esta expressão, dispensação da igreja, como eu já expliquei aqui. Dando uma introdução, para a gente ver o surgimento da igreja, na verdade, a palavra igreja, ela. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Quem foi a primeira pessoa a falar a palavra igreja? O único profeta que falou sobre a igreja. Alguém sabe, não? Alguém pode me ajudar aí? Sei não. Eu não sei, não. Como? Quem falou aí? Eu, Valmir, não sei não, pastor. Foi eu, Foi Heraldo, Daniel, mas eu não pastor? sei. Ah, não Foi sabe? Daniel, pastor? Quem? Daniel, não. Não entendi. Ele está falando se foi Daniel. Daniel. Não, não. Só teve um profeta no Antigo Testamento que falou da igreja. Vamos ver se os Mas irmãos. ele escreveu o livro? Não, não escreveu o livro. Ah, Foi então foi Cristo. Enoque. Enoque. Cristo. Não. Cristo? Foi o Kleber que falou Cristo? Isso. Exatamente, irmão. Acertou em cheio aí. O único profeta no Antigo Testamento que falou da igreja foi Cristo. Mateus 16:18. Edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembrando que Cristo viveu durante o Antigo Testamento, debaixo da lei, tá? Então, o único profeta a falar da igreja no Antigo Testamento foi o próprio Senhor Jesus, que é o fundador da igreja. Abraão não falou, Isaac não falou, Jacó não falou, nenhum dos patriarcas falaram, nenhum dos patriarcas falou, das 12 tribos. Ezequiel não falou, Daniel não falou, Isaías não falou, Malaquias, nenhum dos profetas menores. Nem João, o Batista, falou sobre a igreja. João ele veio pregar o reino, veio pregar ali a monarquia de um descendente de Davi, que viria e estabeleceria o reino no mundo. É tanto que a mensagem de João qual que era? Arrependei-vos, que o reino dos céus está próximo. E é interessante porque que Cristo começou a falar da igreja. A igreja é praticamente um parêntese na história da humanidade. Nenhum profeta do Antigo Testamento enxergou a igreja. É como se a igreja estivesse num vale. Por exemplo, Daniel, ele viu que a vida do Messias, a morte do Messias, a destruição de Jerusalém, o retorno do Messias, mas a igreja ele não viu, é como se ela estivesse num vale. E todos os outros profetas, Isaías também. Ele viu o Messias, ele viu a morte do Messias, Isaías 53, viu também o reinado do Messias no milênio, mas ele não enxergou o período da igreja. É tanto que Paulo fala que a igreja era um mistério. O que era um mistério? Uma coisa que estava oculta, que ninguém tinha informação, que ninguém sabia. Até em relação ao arrebatamento, o arrebatamento está muito ligado à igreja. Não tem nada a ver com Israel nem com as nações. Tanto que Paulo fala: Eis que eu vos digo um mistério, algo que até então não havia sido falado. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então, Paulo falando do arrebatamento no período da igreja e para a igreja
também, tá? Então, a igreja era um mistério para Abraão, Isaac, Jacó, para todos os profetas do Antigo Testamento, até para João. E por que que Cristo Pastor, então começa? Oi, no caso dos apóstolos, eles fizeram parte da transição, né? quem? Os apóstolos fizeram parte da transição, né? Exato. Agora, olha que interessante, deixa eu ver se eu ia já, onde que eu ia citar, mas aqui, deixa eu ver. Acho que dentro aqui da introdução, eu vou citar um texto lá em Atos, capítulo 1, que é bem interessante a questão dos apóstolos, porque até eles também aguardavam o reino. Que reino? O Senhor Jesus governando sobre a nação de Israel, literalmente, tendo Jerusalém como a sua sede. Porque assim, vamos pensar qual era a nação que aguardava o Messias? Qual era a nação que tinha informações sobre o Messias? Um homem um homem Deus, um homem divino. Qual era a nação que tinha informações? Que aguardava? A gente acabou de falar na dispensação anterior aqui, na dispensação da lei. Era a nação de Israel, correto? Sim. Como eu citei lá em Lucas, né? Cristo falando: olha, tudo o que aconteceu comigo era o que estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então, Cristo veio para quem? Para a nação de Israel. Ele não veio para a nação brasileira, para Estados Unidos, China, Japão, até porque nem existia na época, né? É tanto que lá em Mateus capítulo 10, Cristo ali na comissão com os discípulos, ele falou: não quero que vocês preguem para as nações. Vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, se Israel tivesse aceitado o rei, o reino de Cristo teria sido estabelecido no mundo. Então, seria a presença de Deus aqui a presença de tudo aquilo que estava no céu aqui na terra. Então, a terra seria praticamente o céu, né? Porque o próprio Deus estaria presente aqui governando. É o que a gente vai ver no milênio, tá? Os princípios celestes sendo estabelecidos na terra. O próprio rei, né? O próprio Deus encarnado reinando sobre a humanidade. Só que chega em Mateus capítulo 12, só que os judeus já vinham rejeitando o Senhor Jesus. Em Mateus 12, o que que acontece? Israel chega no ápice da rejeição. E como Israel rejeitou na dispensação passada, Israel já vinha rejeitando o governo de Deus. Lembra quando Israel pediu um rei? Israel estava tendo inveja das outras nações. Ah, mas toda nação aí tem um rei, tem um homem governando sobre a sua nação. Os babilônicos têm, os egípcios, os assírios, os edomitas e por aí vai, né? Aí Israel começa a pedir um rei. Lembra da situação de Saul? Aí acho que foi Samuel, né? O profeta Samuel. Samuel falou assim, ó, fica tranquilo, eles não estão rejeitando você, porque o povo estava pedindo para Samuel, né? Aí Samuel teve o contato ali com Deus, Deus falou para Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, o meu governo, a minha autoridade sobre eles. Tudo bem, dá o que eles estão querendo aí. Aí até que elegeram Saul. Só que Saul foi um dos piores reis que Israel teve. Até porque rei em Israel tinha que vir da tribo de Judá, não da tribo de Benjamim, que era a mesma tribo de Paulo. Então foi um dos piores reis que Israel teve. Já que os homens resolveram ter um rei como as outras nações, aí depois Deus vai lá e escolhe Davi, né, que era um homem segundo o seu coração. Então os reis teriam que vir da tribo de Judá. Por isso que o Senhor Jesus vem da tribo de Judá. Você pega a genealogia do Senhor Jesus no capítulo 1 de Mateus, você vai ver lá que é uma genealogia real, para mostrar para o judeu que Cristo tinha a autoridade para se assentar ao trono de Davi. Então, Mateus 12, o que que acontece? Ele chega ao ápice da rejeição de Cristo quando eles blasfemam contra o Espírito Santo. Cristo fez um milagre, então eles xingaram o Espírito Santo de Beelzebul. A palavra blasfêmia no grego é xingamento, é ofensa. Então, eles atribuíram
a obra do Espírito Santo a demônios. Aí então ali foi o clima, foi o ápice da rejeição. A partir dali, o que que acontece? Cristo muda o método de lidar com os judeus, com os fariseus, com os religiosos da época. O que que ele começa a fazer que até então a gente não via? Ele começa a falar com os discípulos por parábolas. Já perceberam isso ou não? É interessante. Aí os discípulos perguntam e questionam, Senhor, por que que agora o Senhor está falando através de parábolas? Aí ele explica, para que vocês entendam a mensagem e eles não entendam. Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas eles não, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e nem entendam, e aí fiquem debaixo de condenação para receber o juízo do Senhor. Aí lá na frente, o que que Cristo faz? Porque a nação de Israel já havia rejeitado o rei, e até um pouquinho lá atrás já. É tanto que eles rejeitaram o pregador que estava pregando sobre o reino. E quem que era? João Batista. O que que aconteceu com João? Ele foi decapitado e morreu na prisão. Então o povo já vinha rejeitando o reino político, físico, né, e terreno. Era um reino literal, tá? Não era um reino dentro do coração do judeu. Não era Cristo mesmo, literalmente governando sobre a nação de Israel. Então, como a nação rejeitou, a autoridade de Israel rejeitou o rei, aí o que que Cristo faz? Eu vou criar uma instituição. Por isso que em Mateus 16 ele fala: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que até então estava tudo muito, como é que fala? Estranho ainda para os discípulos. Porque os discípulos eram judeus. Eles foram criados com o quê? Ouvindo a vida inteira essa questão do reino, que o Messias viria e governaria sobre eles, tá? Então, a única pessoa no Antigo Testamento a falar da igreja foi o próprio Senhor Jesus, porque era um mistério para todos os profetas. E adiantando aqui já um pouco, deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui em Atos. Vamos ver o que o Kleber colocou. E a igreja, assim, a pessoa principal da igreja é o Senhor Jesus, que é a cabeça, é o líder da igreja. Só que Paulo até fala, ele primeiramente colocou na igreja, na questão de dons e de ministérios, ele colocou apóstolos. Então, os apóstolos ali eram praticamente nessa questão de ministério e dons, a base. Então, dali vem evangelista, vem mestres e por aí vai, outros dons, né? Mas a base da igreja foi formada pelos apóstolos. A base humana, vamos pensar assim, tá? Vamos lá em Atos capítulo 1, para os irmãos verem que essa questão de igreja até para os apóstolos, porque como eu falei, eles eram judeus. Então, eles foram e esperavam o quê? O reino. É tanto que a oração do Pai Nosso é interessante. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Alguém pode abrir o microfone e completa para mim. Teu reino. Venha o teu Venha o Reino. reino. o reino. Então era o quê? A oração do Pai Nosso ela é muito semelhante à oração de Neemias. Ela começa com adoração, confissão de pecado, depois reivindicando uma promessa divina. Então, Cristo estava ensinando os discípulos a o quê? Reivindicar aquilo que Deus já havia prometido para eles. Então, clame pelo reino. O reino terreno, político, social e de justiça, porque o rei já está presente. Então, a expectativa passou a fazer parte da oração deles. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Até estava vendo uma versão em espanhol, tá diferente, ela é invertido aqui. Seja feita a tua vontade, na nossa aqui em português, tá tanto na terra quanto no céu. Só que na espanhol tá tanto no céu quanto na terra. Como é que tá a tua aí, irmão Luiz? É assim mesmo? Irmão Luiz Marques. Fala assim,
Faça a tua vontade assim no céu como na terra. Ah, aqui, ó, quer ver? Ó, eu tenho uma em espanhol aqui, ó, Santa Bíblia. Deixa eu ver se. Eu acho que nessa tá assim também, tanto no céu quanto na terra. Em português tá tanto na terra quanto no céu. Deixa eu ver aqui. Mateus 6. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, Padre Nuestro, que. Bom, não vou falar em espanhol aqui. Deixa eu ver aqui. É assim mesmo, é no céu ou na terra. El cielo así también en la tierra. Olha que interessante, né? Na versão em espanhol. Então, passou a fazer parte da oração dos discípulos. Venha o teu reino. E aqui em Atos capítulo 1, que ainda a igreja não havia sido formada, vai ser formada, ela dá início no capítulo 2. Olha que interessante aqui no capítulo 1 de Atos. Deixa eu ver aqui. Olha o versículo 5. Cristo dizendo para os discípulos: Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, ou seja, os discípulos perguntando para o Senhor Jesus: Senhor, restaurarás tu neste tempo? O que está escrito aí? Alguém pode ler para mim? Atos 1:6. O Lê para mim. reino a, o reino a Ele, Israel. Então Cristo falou para eles: Olha, fiquem em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa do meu Pai. Tá? Aí os discípulos perguntaram: Senhor, então enquanto nós estamos aqui em Jerusalém, esperando essa promessa, é neste tempo que o Senhor vai restaurar como é que fala? O reino a Israel? Então, olha o que ainda estava na mentalidade dos discípulos: o reino, terreno, político, social e de justiça, que o Messias estabeleceria na terra de Israel, tendo Jerusalém como a sede do seu governo. Então, eles passaram, né, de algo transitório aqui, do período da lei para o período do Novo Testamento. É tanto que Pedro ele teve muita dificuldade ainda nessa questão, né, do gentio e do judeu adorar a Deus em um corpo só. Lembra daquela situação de Cornélio, que naquela situação na casa dele, que ele não queria se ajuntar lá com o gentio, aí Deus fala, não, não chame aquilo de impuro que eu santifiquei. Então Deus estava santificando o gentio. Depois até tem um grupo de gentios lá que recebeu o Espírito Santo também. Então ele entendeu, né, que aquela situação da lei já havia passado. E agora era uma outra dispensação, um outro período. Então aí que ele foi entendendo essa questão da igreja, da união do judeu e do gentio em um corpo só, tá? Então é muito interessante isso aqui. A mentalidade dos apóstolos, eles ainda pensavam no quê? No reino que seria estabelecido para Israel. E tem uma passagem lá na frente, depois em Atos, acho que é Pedro também que fala, que não lembro agora se foi Pedro ou Paulo, que falou que depois que acabasse o período da igreja, Deus ele ia levantar o tabernáculo de Davi, ou seja, a monarquia de Davi, que havia caído, e deixou de, foi interrompida. Mas depois da igreja, Deus daria continuidade à monarquia de Davi. E é exatamente o que vai acontecer. Depois que o Senhor Jesus voltar, a monarquia de Davi vai dar sequência e através do Senhor Jesus e Davi depois vai ressuscitar também, nós vamos ver toda essa situação, ok? Então, para a gente ver aí o começo da igreja. Então, chegando lá em Atos capítulo 2, não vai dar para a gente ler tudo, mas deixa eu só pegar aqui um pedaço. Deixa eu ver aqui. Ó, o versículo 1 do capítulo 2 de Atos. Aí depois eu vou dar um panorama, vai dar para a gente ter um entendimento.
ali no versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegou o dia dos judeus celebrarem a festa de Pentecostes, ou a festa das semanas, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos. Eu creio que todos aqui conhecem a situação. Aí houve uma manifestação ali do Espírito Santo, né? Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E como era uma festa judaica, era uma festa de peregrinação também. Como eu falei, em 70 depois de Cristo houve uma dispersão de Israel, só que antes já havia acontecido outras dispersões também. Então já naquela época tinha judeu em várias partes do mundo, né? Então, a Jerusalém era o centro de adoração, o centro de culto a Deus. Então, quando tinha uma festa judaica, judeus do mundo inteiro iam para Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Inclusive, eu não sei se é em Efésios, deixa eu ver aqui, vai em 1 aos Coríntios. Rapaz, eu tô tanta coisa na cabeça que tem coisa que eu estou começando a esquecer já, deixa eu ver. Eu sei que tem uma parte, deixa eu ver. Bom, depois eu vou tentar achar. Eu sei que Paulo, não sei se é em Romanos, ele falando para os irmãos que ele ia passar em algumas regiões e ele pretendia chegar em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Se algum irmão achar aí e puder passar para mim depois. Bom, mas isso aqui não é tão relevante assim, que eu lembrei aqui agora. Eu sei que tem uma parte que Paulo fala, ele pretendia estar, isso já no período da igreja, tá? Porque Paulo era judeu. Então, ele, dentro do contexto judaico, não tinha problema nenhum, até porque era uma festa bíblica, né? Então, ele pretendia estar em Jerusalém, justamente na festa de Pentecostes. Então, judeus do mundo inteiro estavam ali. Então, tinha judeu de outras nacionalidades. E também tinha prosélitos. O que que era um prosélito? Para a gente entender hoje, seria um brasileiro convertido ao judaísmo. Seria um chinês convertido ao judaísmo. Um americano convertido ao judaísmo. E naquela época tinha muito prosélito também. Até porque a visão do judeu naquela época é tanto que o Senhor Jesus ele condenou os fariseus em determinado momento, que ele falou assim: olha, vocês percorrem o céu e a terra para fazer um prosélito. Só que você está condenado e faz com que o prosélito também seja condenado igual a você, porque você está ensinando de uma forma errada a lei de Moisés e a palavra de Deus. Então, em Jerusalém tinha judeus de várias nações e prosélitos, pessoas que não eram judias, mas que se converteram ao judaísmo. Então, o que que acontece ali? Algo sobrenatural, como os irmãos sabem, né? Depois tem uma pregação de Pedro ali e muitas pessoas se convertem. Então, ali dá início à igreja do Senhor Jesus, onde judeus, etnicamente falando, se converteram e pessoas que não eram judias também se converteram, que eram esses prosélitos. Então, ali houve uma união entre judeus e gentios em um corpo só. Então, ali dá início à igreja do Senhor Jesus, tá? O ajuntamento dos salvos e a união entre judeus e gentios em um corpo só. Estou falando aqui de uma forma resumida, tá? Tem muitos detalhes, mas a gente não tem tempo de entrar nesses pormenores e também mínimos detalhes. Então, a partir dali, começa o quê? A agência missionária de Deus. Israel, então, como nação, estava em apostasia, tá? Vamos dizer assim, Israel foi colocado de castigo, mas Deus não esqueceu de Israel, tá? Como nação. Apesar que dentre a nação de Israel, muitos judeus foram se convertendo. Tanto que a igreja no início era formada, a maioria era formada por judeus.
Então a gente vê também a insistência, né? E a persistência de Deus com Israel. É tanto que aqui em Atos, capítulo. Vamos dar um pulinho aqui no capítulo 3. Então não é porque Deus formou a igreja que ele não tem mais um plano e tem um programa para Israel e as promessas para Israel foram anuladas. Não. Deus está trabalhando diretamente com a igreja. Israel, como nação, deixou de ser a agência missionária de Deus. Então, hoje, quem é a agência missionária? Todo aquele que foi regenerado, que nasceu de novo e creu em Cristo como Senhor e Salvador. Pode ser um brasileiro. Ó, tô até vendo a bandeira do Brasil aqui, ó, do irmão Reginaldo aí, patriota aí. Dependendo de quem visse, já ia chamar o irmão de bolsonarista, né? Porque hoje essa polaridade aí, né? Se você. Ah, igual um dia eu fui no evento, numa feira, lá com os palestinos, né? E eu usei minha camiseta casual do Brasil. Nem era da seleção brasileira, tinha a bandeira do Brasil aqui, escrito Brasil atrás. Inclusive eu comprei quando eu fui para Israel, né? E é bom ser identificado como brasileiro lá, porque o judeu gosta de brasileiro. Na verdade, onde o brasileiro chega, ele é amado. Até ainda é amado. Não sei daqui para frente o que que vai ser, né? Aí eu sei que nessa feira um amigo meu, até um conhecido meu, palestino, ele me viu com a camiseta do Brasil e já falou: essa camiseta aí é bolsonarista? Você apoia o Bolsonaro? Eu tive que explicar para ele que não tinha nada a ver, né? Então, hoje a gente não pode nem usar a camiseta do Brasil. E se colocar uma camiseta vermelha também. Olha, igual o irmão Nonato ali tá de vermelho. É perigoso levar pedrada na rua também. Vou associar o irmão com. Ó, o irmão Kleber também, a camiseta vermelha por baixo ali. Ainda mais agora que eles inventaram a comida da seleção brasileira vermelha, né? Piorou. Pois é, rapaz. Então hoje está um problema, né? Perigoso de tomar pedrada de qualquer jeito, né? Enfim. Então, hoje quem é a agência missionária de Deus? É todo aquele que creu no Senhor Jesus, nasceu de novo, foi regenerado, tem o nome escrito no livro da vida, tá? Então, diretamente Deus está lidando com a igreja, com esses regenerados, e está cuidando indiretamente de Israel, está preservando, e na hora certa, a monarquia de Davi vai ser restabelecida, Israel voltará a ser a agência missionária de Deus, tanto na tribulação quanto também no reino messiânico. Paulo deu uma grande lição para a igreja de Roma, que os crentes estavam se ensoberbecendo sobre Israel, e Paulo falou: olha, cada um no seu lugar, cada um na sua, seja humilde, tá? E no tempo certo, Deus vai tratar com Israel. Eu ia ler Atos capítulo 3, né? Deixa eu pegar aqui. Como era uma festa judaica em Jerusalém, então muitos ouvintes eram israelitas, eram judeus. É tanto que no capítulo 2, versículo 22, muita gente ficou sem entender o que estava acontecendo ali. Aí Pedro teve que explicar, e ele fala aqui no 22: homens israelitas, escutai essas palavras. Aí ele faz todo aquele sermão, e aí muitos se arrependem e creem no Senhor Jesus, são agregados também ao corpo de Cristo. Aí fala lá que primeiro, acho que 3.000 almas se converteram, né? Depois 5.000 almas se converteram. Então, muitos judeus foram agregados e gentios também, prosélitos. Então, ali é formada a igreja do Senhor Jesus. E permanece até hoje e vai permanecer até ao arrebatamento. E a igreja também tem mandamentos no ministério de profecia da palavra e no ministério de sacerdócio, no ministério de adoração. E, infelizmente, a igreja também tem falhado no ministério da palavra, como eu falei. A adoração tem sido corrompida e vamos pegar aqui um exemplo de um pastor, né, de um missionário. Quando ele falha no ministério da palavra, ele passa a ensinar o culto a Deus, é afetado, e aí ele perde toda a autoridade para conduzir a igreja. E começando em casa, né? Se falha em casa, vai falhar também, vai perder a autoridade para governar
a igreja do Senhor Jesus. E também na dispensação da igreja vai haver um juízo, uma punição, né? Sobre os apóstatas, sobre o falso sistema religioso que está surgindo no período da igreja. Aí envolve o período tribulação, que não vai dar tempo de nós entrarmos aqui. Mas amanhã, amanhã não, a nossa próxima aula é na quinta-feira, dia 15, tá? Aí eu entro um pouco nessa questão e aí já entro também na dispensação do milênio. Mas hoje o tempo já não nos permite para falar sobre esse período que também é de suma importância e praticamente o mundo já está caminhando para esse período chamado tribulação. Porque a gente tem visto aí apostasia e duas coisas aí que dá para a gente saber que a volta de Cristo está perto, que Paulo falou. A apostasia, que praticamente é o cenário que já vai preparar a ascensão do anticristo, e o próprio anticristo. Para a igreja de Tessalônica, os irmãos estavam ali na dúvida se a volta de Cristo já estava perto ou não. Aí Paulo falou: olha, não vai ser assim sem que antes venha a apostasia. E o que é a apostasia? É a rebelião contra Deus, contra a palavra, o afastamento de Deus, o afastamento da palavra e da sã doutrina. E Paulo também fala que nos últimos tempos muitos teriam comichão nos ouvidos, né? Não suportariam a sã doutrina, a palavra. Irmãos, e é o que já está acontecendo. E, infelizmente, igrejas batistas, igrejas fundamentalistas já estão sendo afetadas, já não se prega toda a palavra, só estão pregando o que convém, só estão pregando o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. E há uma diferença muito grande em pregar o que o povo precisa ouvir e em pregar o que o povo quer ouvir. O pastor, o missionário, o obreiro, ele tem que pregar o que o povo precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Isso vai fazer uma grande diferença. Então a gente está vendo aí um esfriamento muito grande, uma apostasia muito grande. Não se ensina mais toda a Bíblia, só estão ensinando partes da Bíblia. Já há uma dúvida muito grande também em relação à inspiração da palavra, à inerrância da palavra. Então muitas doutrinas já estão sendo colocadas em dúvida. Será que a Bíblia realmente é toda a palavra de Deus, entendeu? Alguns já estão falando, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E há uma diferença muito grande também. Em eu afirmar que esse livro é a palavra de Deus e afirmar que aqui contém a palavra de Deus. Então há uma diferença também. Então a gente já está caminhando praticamente. Eu creio que a gente já está no fim da era da igreja, que a dispensação da igreja não vai demorar muito, ela vai acabar, por conta de tudo que nós estamos vendo no mundo, no cenário internacional. A apologia, como é que fala? O culto ao diabo está muito explícito hoje em dia. Não sei se os irmãos viram até citei ontem na pregação que eu fiz lá, um time da segunda divisão da Alemanha, a torcida colocou uma imagem de Lúcifer, o pentagrama e uma frase em latim, invocando mesmo o diabo ali, para que o diabo levasse em suas almas. É que aquela torcida lá, o símbolo próprio da torcida é o diabo. Esses shows que estão acontecendo no Brasil, agora no Rio de Janeiro com a Lady Gaga, na verdade esses shows são cultos satânicos. Eles estão promovendo o quê? O satanismo mesmo, entendeu? A coisa está muito aberta, a crescente da homossexualidade, a inversão de valores. Os irmãos estão vendo agora esse negócio de bebê reborn? É um boneco, é um bebê assim que parece real mesmo. Então é uma sociedade idiotizada. Aí a mulher pega o bebê, vai levar no parque, uma levou lá no hospital porque o boneco não estava se sentindo muito bem. Olha aqui. Olha que ponto, irmãos, que nós estamos chegando. Eu estava trabalhando numa feira uma vez com uma família muçulmana, sem brincadeira. Aí eu estava aqui atendendo, né, vendendo comida árabe lá com a família. E é em bairro nobre, que geralmente acontece essas feiras. Aí chegou um cara lá com um pacote assim, né? Tudo. Parecia um bebê, né? Tudo enroladinho assim e tal. Eu achei que era filho dele, né?
Resolveram um cachorro. Então, assim, uma inversão de valores, estão tratando bicho como gente e gente como bicho, né? Então, hoje, como é que fala? Aquela raça lá que tá todo mundo criando mais. Aquela raça que o cachorrinho tem o dente para fora. Ah, é Shih Tzu, que tem o dentinho assim. Fica com o dentinho para fora, assim. Então, estão tratando o bicho, né, como se fosse gente, e gente como se fosse bicho. Então, a gente percebe, e essa mobilização global, essa expectativa de que se levante um homem que resolva todos os problemas do mundo, é tudo uma preparação, na verdade, para a ascensão do anticristo, tá? Então, a gente está caminhando aí para... O mundo, na verdade, está caminhando para o período de tribulação, e nesse período Deus vai julgar aqueles que têm rejeitado a sua mensagem, o falso sistema religioso que tem surgido no período da igreja, tá? Essa igreja apóstata vai ser julgada pelo Senhor. Deus vai fazer uma limpa nesse mundo, para que então ele possa estabelecer o seu reino. Irmão Maurício ia perguntar uma coisa? Eu vi a mãozinha ali. Não, eu ia comentar que justamente hoje eu estava conversando com a esposa sobre essas bonecas, esses newborn, né? Que é algo que tá demais, assim, é demais. Fico horrorizado com isso. É demais. Não dá para entender ao ponto que está chegando, né? Na verdade, existe uma agenda por trás. Tudo que acontece, nada é por acaso. Até da coisa com a minha esposa hoje, olha, isso há muitos anos. Um especialista falou em relação a Hollywood. O objetivo desses filmes é tudo deixar o ser humano besta, idiotizar a sociedade mesmo, entendeu? Através de filmes, séries, entendeu? Essas coisinhas aí, esses bebês. Aí o ser humano fica meio, entendeu? Videozinho de TikTok. Agora eu tava vendo um vídeo de um adolescente, aí entrevistaram ele, perguntaram, o que você gosta mais de fazer? É de dançar e de comer. Ah, mas que tipo de... É de dança, né? Que você gosta de dançar? Ah, TikTok. Aí quer dizer, então... Eu fico pensando principalmente aqui no brasileiro, né? Que se dá muita ênfase em futebol, funk, entendeu? Eu acho que eu comentei com os irmãos aqui. O brasileiro lê pouco. A média aí é de dois, no máximo 4 livros por ano, né? E olhe lá ainda. Então, assim, vai se criando uma sociedade fraca, né? Idiotizada. Então, irmãos, a gente está caminhando para o fim dos tempos mesmo. A imoralidade tem aumentado demais, né? Eu lembro, antigamente, jamais você ia ver um homem beijando outro homem em público. Hoje, nos metrôs aqui em São Paulo, o cara barbado, tá? Você olha assim, você vê, tem aparência de homem mesmo, abraçado com outro homem, dando beijinho, selinho. Mulher, entendeu? Uma abraçada com a outra. Ah, e teve uma vez. Isso sem barba também, viu? Oi? Isso sem barba também. O sem barba Isso também. sem barba também. É, a coisa tá feia, né? Verdade, pastor. Sem barba também, tá? Ele falou que o Não é sem só os barba barbados, não. Não é só os barbados, não, pode. é com barba, sem barba, com cabelo, sem cabelo. Então, assim, irmãos, eu pelo menos estou vendo coisas que eu não via há alguns anos, tá? E assim, Deus não vai tolerar muito tempo, ele vai intervir. Houve uma intervenção dele em Sodoma e Gomorra, acho que eu falei aqui, entendeu? Em outras nações, e o mundo, na verdade, está uma Sodoma e Gomorra. Inclusive em Israel. Lá em Tel Aviv já tem parada gay, até em Jerusalém, hein? Lá em Israel, que é a cidade santa que chamam, né? Inclusive lá em Apocalipse, Jerusalém é chamada de a grande Sodoma e Gomorra, por conta da imoralidade na cidade de Jerusalém. Irmãos, o tempo já deu, que os irmãos possam assimilar aí um pouco do conteúdo. É muita coisa, eu sei que é muita informação, não dá para a gente pegar em 2 horas e pouco de estudo, em pouco tempo, em 1 ou 2 semanas, tá? Mas que os irmãos continuem estudando sobre isso. E na quinta-feira, Deus permitindo, a gente conclui, tá? O nosso módulo de dispensações.
Espero que tenha despertado os irmãos aí para os irmãos estudarem essa matéria mais a fundo. E como eu falei, tem muita coisa, tá? Isso aqui é matéria para 1 ano, 2 anos. Na verdade, é para a gente ir estudando com calma durante a nossa vida cristã, entendendo aí o plano de Deus para as nações, para Israel e também para a igreja. E como a gente está na dispensação da igreja, mais do que nunca, chegou a hora da igreja fazer uma autoanálise, fazer uma olhar, né, para o seu próprio contexto, voltar às origens, entender realmente o que é igreja. Porque as igrejas já perderam a noção do que é igreja, estão achando que é um clube, entendeu? Que é um lugar de entretenimento, um lugar para ficar entretendo as pessoas. E não é. Então tem que entender que a igreja é o corpo de Cristo, que a cabeça da igreja é Cristo, que o dono da igreja é Cristo e que ela está neste mundo com um propósito. Então a igreja precisa se voltar às origens. A base, a palavra de Deus, e diante dos seus fracassos doutrinários, morais e espirituais, tem que recorrer ao cabeça da igreja, ao líder da igreja, ao fundador da igreja. Então, muitos líderes, como diz o Hernandes Dias Lopes, eu não concordo com tudo que ele fala, mas tem muita coisa boa. Ele fala que muitos líderes estão recorrendo ao mercado da fé para achar aí solução para o fracasso da igreja. Mas a solução está no líder da igreja, no fundador da igreja, que é o próprio Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Já são 11h05, vamos encerrar e a gente vai dando continuidade até quinta-feira, se Deus permitir. Então eu vou orar para encerrar e que os irmãos tenham um bom descanso, tá bom? Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por cada aluno, por cada irmão. Nos dê uma boa noite de descanso e que em tudo o teu nome seja honrado e glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até quinta, se Deus quiser. Amém. Amém, pastor. Boa noite. Deus abençoe. Bem. Até quinta. Boa noite, pastor. Boa